Bom, agora vamos começar a nossa 14ª aula do curso de Lazarus. Eu vou entrar aqui no Lazarus, tá? E vamos fazer aquele exemplo da aula passada, da aula 13, aonde nós estudamos os operadores aritméticos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar esse projeto. Eu vou clicar em arquivo, fechar tudo, fechei. Vou começar agora um projeto onde eu não vou ter a parte de interface gráfica, vai ser apenas a parte do Pascal. Então vou em arquivo, novo, eu vou escolher um programa simples, tudo bem? E vou dar um OK. Ele pergunta se eu quero salvar, eu falo que não. Então aqui eu tenho um programa simples, tudo bem? A primeira coisa que eu vou fazer nesse programa simples, eu vou salvar esse programa. Então eu vou vir aqui, vou no meu computador, vou aqui no disco C, eu vou criar uma nova pasta, chamar essa pasta de Pascal Estudo, tudo bem? Vou clicar aqui, vou entrar nesta pasta, Pascal Estudo, e dentro dessa pasta Pascal Estudo, esse daqui vai ser o meu primeiro exemplo, então exemplo, vai ser meu exemplo 001, tá? Então eu criei uma pasta com o nome de Pascal Estudo, estou criando uma outra pasta, exemplo 1, e aqui eu vou dar um nome para o meu projeto. O nome desse meu projeto vai ser Operadores Aritméticos. Eu não vou colocar nenhum tipo de acento, tá? Tudo bem? Então vamos lá, vamos clicar em salvar. Então, se vocês observarem, o nome do programa aqui, ó, ele já ficou operadores aritméticos. Então, nós temos a estrutura básica de um programa em Pascal. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui o program, operadores aritméticos. Nós temos aqui um begin e nós temos um end. Então, basicamente, nós temos só isso. Quando eu escolho quando eu escolho um programa Pascal, um programa simples, tá? Então eu vou começar colocando uns comentários aqui. Eu vou colocar, ó, abre chaves, fecha chaves, porque eu quero colocar um comentário de várias linhas. E aqui eu vou colocar aqui programador João Ribeiro. Qual é a data, né, que eu estou fazendo isso daqui? Hoje é dia 17 do 5 de 2020. O horário são 00 horas e 19 minutos. E o meu objetivo é estudar os operadores aritméticos do Pascal, tá? Basicamente é só isso. Aqui eu acentuei, por quê? Porque isso aqui é um comentário, o meu compilador ele vai ignorar isso daqui. E aqui eu vou começar o meu programa, vou colocar um comentário barra barra, porque é um comentário de apenas uma linha. E aqui eu vou colocar, tipo, início do programa. E logo aqui embaixo, colocar um outro comentário, fim do programa. Tudo bem? É só para ficar organizado, o pessoal que está aprendendo, ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Aqui eu preciso criar minhas variáveis, então vou colocar aqui, ó, definindo as variáveis necessárias. Tá? Então, que tipo de variável eu vou criar? Eu vou criar uma variável que vai armazenar para mim o valor de x, uma variável que vai armazenar o valor de y, e elas vão ser do tipo double. Observem que eu posso definir mais de uma variável numa única linha de instrução, desde que eu use a vírgula como separador. Então eu posso criar a variável soma, subtração, multiplicação
e divisão, dois pontos, double. Eu criei várias variáveis numa única linha de instrução, utilizando vírgula como operador como separador. Tudo bem? Então eu criei as minhas variáveis e tem um detalhe, olha só, eu estou esquecendo qual é a coisa importante. Sempre que você for criar uma variável, você tem que colocar o var. Ou seja, se eu não colocar o var, ele vai dar um erro aqui. Tudo bem? Eu tenho que colocar o var para que ele crie as minhas variáveis. Tudo bem? Aí agora aqui na parte do begin, eu vou inicializar essas variáveis. Então eu vou colocar aqui um comentário. Eu vou dar deixar afastado aqui para ficar tudo igual. Inicializando as variáveis necessárias. Então tá aqui. Quem são as minhas variáveis necessárias? As minhas variáveis necessárias, elas são, eu vou inicializar a variável x, eu vou inicializar a variável x com 0, vou inicializar a variável y com 0, não. Eu vou inicializar a variável x com o número 12, a variável y com o número 4, tá? Para que as contas possam sair bem bonitinhas. E vou soma vai ser 0. Opa. Subtração vai ser 0. Eita. Multiplicação vai ser 0. E divisão também vai ser 0. Tá? Agora, eu vou estar utilizando um comando que é usado para saída de dados, que é utilizado para saída de informações. Eu tenho entrada, processamento e saída. Eu vou usar o comando write e o comando writeLine. Esses comandos, o comando write e o comando writeLine, eles são utilizados para exibir informações, tá? Então, eu tenho o write e o writeLine, eles permitem exibir quase todos os tipos de dados no terminal do DOS, ou do Windows, ou do Linux, tá? Então, eu vou poder visualizar essas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vamos entender qual é a diferença entre o write e o writeLine. Então, eu vou colocar aqui, passando informações para o usuário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar primeiro um comando write. Write. Sempre que você for colocar um texto, você coloca entre aspas. E eu vou escrever aqui, por exemplo, olá, mundo. Tá? Fecho aspas, né? E termino com ponto e vírgula. Então, isso aí é uma instrução. Observem que eu coloco ponto e vírgula sempre que eu termino uma instrução. E vamos ver como é que fica. Vocês vão ver que vai ter um pequeno detalhezinho, né? Eu vou vir aqui, vou pedir para executar, vou clicar ali no meu triângulo. E apareceu uma tela e ela sumiu. Tudo bem? E aí o que acontece? Eu quero que aquela tela ela pare, eu quero visualizar aquela tela. Então, observem que aqui apareceu várias mensagens, né? Ele está me informando que as variáveis que eu defini, elas não foram utilizadas, né? Então, olha, você não usou, você criou um programa e não usou essas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui colocar um outro comando que eu vou explicar. Esse outro comando, ele vai permitir que eu possa parar a execução do programa para visualizar os resultados. Então, parando a execução do programa. E esse comando é o readline, tá? E coloco ponto e vírgula. Vamos apertar o F9.
E agora ele deu uma paradinha e ele apareceu o meu Olá Mundo aqui, ó. Só que olha só, tá muito pequenininho, eu quero mudar isso. Então nessa janela aqui, que é a minha janelinha do DOS, do prompt de comando, no caso do Windows, ou terminal do Linux, eu vou modificar as propriedades. Então eu cliquei aqui em cima, ó, vou em propriedades, vou aumentar o tamanho da fonte para 24, tá? Eu vou colocar essa fonte em negrito. A cor, eu vou escolher, a tela de fundo eu vou escolher um azul escuro. E a cor da letra, texto da tela, eu vou escolher um branco. Tá? Eu vou dar um OK. Não aconteceu nada, né? Eu vou fechar. Vou dar um OK. E vou executar novamente. Vou apertar o F9. E ali apareceu. Olá Mundo. Eu ainda não gostei desse Olá Mundo não. Olá, propriedades. Vou aumentar de novo o tamanho da minha fonte. Colocar aqui um 28, um 36, vai. Vou dar um OK. Ficou lá Olá Mundo sem acento, né? Então eu dou um OK aqui novamente. Vamos lá. Então vamos ver o que aconteceu agora. F9. Apareceu lá. Olá Mundo. E ele fica esperando eu pressionar uma tecla para continuar. Então aí foi, eu vou colocar aqui, ó, não exibir essa mensagem novamente. Então tudo bem. Vamos analisar agora. Vou colocar um outro write. Write. Olá Mundo. Tudo beleza? Tudo bom? Né? Tudo bom? Vou mandar essa mensagem, né? E olha só o que vai acontecer. Vou apertar o meu F9. E ele colocou uma mensagem na frente da outra. Então, o comando write, ele não pula, ele não vai para a próxima linha. Então, aqui eu vou colocar uma outra mensagem. Aqui no Brasil, a coisa está feia. Vou colocar tudo sem acento. Está feia. Então, vou executar novamente. Vou apertar o F9. Vou executar. E ele vai colocando uma mensagem na frente da outra. Tá? E eu aperto uma tecla. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que cada uma dessas mensagens, se for do interesse, aparecesse em uma linha diferente. Então, aqui eu vou colocar, vou acrescentar aqui, ó, write line, write line, write line. Então, o que vai acontecer? Vamos apertar aqui o F9, ó. O que vai acontecer? Cada uma das teclas, tá? Cada uma das teclas, cada uma dos textos, das frases, apareceu numa linha diferente. E aqui eu vou finalizar. Aqui na parando a execução do programa, eu vou colocar uma mensagem, né? Eu vou colocar uma mensagem antes aqui, ó. Write line. Pressione uma tecla para finalizar o programa. Tá? Então, apertar um F9 de novo. Olá. Olá, mundo, tudo bom? Aqui no Brasil a coisa está feia. Pressione uma tecla para finalizar o programa. Muito bem. Agora é lógico que eu não quero mostrar isso, né? Então, o que eu vou escrever aqui? Aqui na primeira linha, eu não vou escrever nada. Eu vou deixar em branco. Assim, ele vai deixar uma linha em branco para mim. Aqui na segunda linha, eu vou colocar o objetivo do meu programa, que é vamos estudar nesse programa os operadores aritméticos. Tudo bem? E aqui também eu vou deixar uma linha em branco, tá? E aí eu simplesmente vou executar aqui agora. Eu vou pegar essa linha em branco, esse write line aqui, vou aproveitar e vou colocar aqui. Para quê? Para ele também me deixar uma linha em branco. Tudo bem?
Vamos ver como ficou. Vamos lá dar uma olhadinha. Então agora eu tenho, ó, vamos estudar nesse programa os operadores aritméticos, pressione uma tecla para finalizar o programa. O que eu vou fazer agora? Eu defini as variáveis, eu criei as variáveis na memória do computador, aloquei espaço na memória do computador, eu defini todas essas variáveis como sendo do tipo double. Inicializei essas variáveis, sendo que x, y eu atribuí os valores 12 e 4, e para as demais eu atribuí o valor 0. E agora chegou a hora de fazer o meu processamento, né? Eu vou processamento dos dados. Né? Eu vou fazer o quê? Realizar as operações aritméticas, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar pela soma. Soma dois pontos igual, porque eu quero atribuir alguma coisa para a variável soma. No caso, eu vou somar x mais y. Vou fazer a mesma coisa para subtração. X menos y. A minha multiplicação e a minha divisão. Certo? Então, eu fiz aqui o quê? Eu estou realizando as operações aritméticas. Então, eu estou somando a variável xy e estou atribuindo para a variável soma. Subtraindo, multiplicando e dividindo e atribuindo para as respectivas variáveis. E agora eu quero exibir essas informações na saída. Então, chegou a hora de eu fazer a parte da saída dos dados. Saída dos dados, ou seja, exibir na tela do computador os resultados. Tá? Então, vamos lá. Vou copiar isso daqui e vou trazer para cá. Então, eu tenho um write line, então eu vou exibir primeiro a soma. Então, eu vou colocar aqui a soma, no caso de x mais y, é igual, né? É igual o quê? Então, eu coloquei aqui uma variável, aqui eu tenho uma frase, essa frase ela está entre aspas, para que ele saiba que é um texto, que é uma string, só que agora eu quero exibir o resultado de uma variável. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar vírgula, tá? E eu vou colocar o nome da variável. Então, eu vou escrever aqui soma, tá bom? E eu vou testar para verificar se funcionou. Apertei o F9, tá? Ele mostrou lá, ó. Vamos estudar nesse programa os operadores aritméticos. A soma de x mais y é 1,60000 elevado não sei o que. Isso é notação científica, tá? Eu não quero que apareça isso, porque o meu usuário ele vai ver esse negócio, ele vai se assustar, ele não sabe o que é, e geralmente as pessoas quando veem um monte de números ficam assustadas, né? Então, vou apertar aqui, e eu gostaria que esse resultado aqui ele me aparecesse com um determinado número de casas depois da vírgula, tá? E com um determinado de casas antes da vírgula. Como que eu vou fazer isso? Para resolver isso, eu vou criar uma variável nova, que vai ser a minha variável resultado. Essa variável resultado ela vai ser do tipo string, tá? Aí, como eu criei a variável do tipo string em var, vou em begin e vou inicializar essa variável resultado. Inicializei ela com nada, tá? É como se tivesse uma string, é um texto sem nada dentro, tudo bem? E aqui, antes de exibir a soma, o que eu vou fazer? Eu vou converter, eu vou falar para ele quantas casas decimais eu quero, e quantos, por exemplo, casas antes da vírgula eu quero. Então, eu vou fazer assim, ó, str,
A função str, ela permite que eu defina o tamanho do número que eu quero representar e quantas casas decimais eu quero que ele tenha. Então, quem é a variável? A variável é a variável soma. Eu quero que ela tenha um tamanho de 10, 10 algarismos, tá? E eu quero que, no máximo, ela exiba 2 casas decimais. Tudo bem? Então, vamos ver como que fica isso daqui. E tá, faltou um negócio, né? Eu coloco vírgula e aí vem quem? Vem a variável que vai receber isso. Então, quem vai ser a variável resultado, tá? E aqui, quem é que eu vou exibir na tela? Não vou exibir a variável soma, eu vou exibir a variável resultado. Eu vou fazer isso aqui 2 vezes, só para vocês verem a diferença. Então, eu vou vir aqui, em vez de aqui eu coloco resultado. Vamos ver o que aconteceu? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Na primeira, ele está me mostrando o valor 1,60000, porque ele como é uma variável do tipo double, ele me mostra, ela vai ter um certo tamanho, a variável uma certa quantidade de algarismos significativos, e ele sempre vai me mostrar esse resultado em notação científica. Para que isso não aconteça, eu usei a str. Então, é o mesmo resultado, em notação científica e o outro sem utilizar notação científica. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o exemplo, a parte aqui que não tem, que está com notação científica. Então, eu vou tirar isso aqui, tá? E estou exibindo o meu resultado. Vou fazer a mesma coisa para as demais variáveis. Então, eu vou copiar essas 3 aqui e vou fazer a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, o que eu vou trocar aqui? Agora eu não quero exibir a soma, agora eu quero exibir a subtração. Aqui eu quero exibir a multiplicação. E aqui eu quero exibir a minha divisão. E aqui eu vou trocar, né? Se aqui é soma, aqui vai ser subtração. Então, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu quero multiplicação, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu quero divisão, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou trocar, né? A soma é mais, subtração é menos, multiplicação é vezes, que eu vou colocar um pontinho para representar o vezes, e aqui a divisão vai ser uma barra. Tudo bem? Então, vamos testar para ver se dá certo. Vamos lá dar uma olhadinha. Então, olha lá. Ó. A soma de x mais y é 16, subtração é 8, multiplicação é 48 e a divisão é 3. Bom, seria interessante a gente exibir os valores de x e y também. Né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Vou selecionar. Aqui eu vou colocar assim. Espera aí. Vou fazer só isso. Vou dar aqui um Ctrl C. Vou abrir um espaço. E vou colocar... tá. Eu vou fazer isso. Vou fazer aqui. Vou escrever assim. O valor de x. Tá? E aqui vai ser quem? Vai ser o meu x. E aqui vou pegar Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar aqui o valor de y, tá? E aqui eu coloco quem? Aqui eu coloco y. Então, ficou assim. Aqui eu estou exibindo o valor do x. Aqui eu estou exibindo o valor do y. Aqui eu estou exibindo a soma, subtração, multiplicação e divisão.
Vamos ver como que ficou? Tá? Então, ó, vamos estudar nesse programa os operadores aritméticos. O valor de x é 12, o valor de y é 12, a soma é 4, tarará. O que eu errei? Faltou eu mudar aqui o conteúdo da minha variável. Vamos dar uma olhadinha aqui onde que eu errei. Então, aqui ficou x, e o valor de x é tanto. Aí eu coloquei x de novo, então aqui seria o quê? Que seria y. E aí o valor de y é tanto. Vamos ver, aperto o F9, compilando, linkando, tarará. Então, o que acontece? Olha lá. Vamos estudar nesse programa os operadores aritméticos. O valor de x, o valor de y. X é 12, y é 4. Então, 12 mais 4, e a soma está dando 4. Puts. Vamos lá, vamos arrumar de novo. O que aconteceu na soma? Vamos olhar aqui, soma. Soma. Aqui, ó. Foi y duas vezes aqui, ó. Então, aqui é soma. Vamos arrumar? Vamos ver se vai agora. 12, 4, 16, 8, 48 e 3. Tá certinho? Muito bem. Terminamos o nosso programa, tá? Eu só vou colocar aqui mais um comentáriozinho. Aqui o fim do programa, aqui parando o programa para execução. Antes de finalizar, eu vou colocar simplesmente um aviso. Fim do programa. Tá? E vou fazer um... Poderia escrever maiúsculo, tá? Aqui eu prefiro em minúsculo. Write line. Tá aí, acabou. Vou apertar o meu F9. Belezinha. Pressiono uma tecla para finalizar o programa. Fim do programa. Tá bom? E acabou. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Como é que o Lázaro está tratando esse nosso amigo aqui. Tá, ó. Então, aqui eu tenho a minha janelinha do editor de código. Vou clicar aqui, ele vai abrir a minha janela, lá, valor de x, y, tarará, tarará. Pressiono uma tecla, o programa ele é finalizado, a janela de mensagem está aberta. Vou salvar, está tudo salvo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou sair do Lazarus e vou olhar como é que está esse programa. Eu chamei a pasta de Pascal Estudo. E dentro da pasta Pascal Estudo, eu tenho uma pasta, certo? Eu tenho uma pasta que é a pasta do exemplo 1, que foi isso que eu terminei agora. Se vocês se lembram, eu dei o nome para esse nosso amigo aqui de operadores aritméticos. Observem que ele criou um aplicativo. É esse cara que me interessa, ele que é o meu executável, ele que vai funcionar sozinho, tá? Ele é o arquivo que foi compilado e linkado às bibliotecas do Pascal, do Lazarus. Aqui eu tenho as minhas informações de projeto, tá? E aqui eu tenho o meu arquivo fonte do Lazarus, tudo bem? E aqui, tá, eu tenho mais um arquivinho. Na pasta de backup eu tenho os mesmos, tá? E porque você vai fazendo, vai salvando, e ele tem um arquivinho biblioteca, tá bom? Que é por causa dos recursos que eu estou usando, as opções de compilação e de linkagem que são adotadas por padrão pelo Lazarus. Mas o único cidadão aqui que me interessa é esse daqui, ó, o aplicativo, tá? É o único cidadão que me interessa, tudo bem? Então, eu tenho aqui meus operadores aritméticos. Esse é meu aplicativo. Ele tem um tamanho de 115 kilobytes, 60. Tá, vamos executá-lo. Botão direito, executar como administrador, permitir,
e ele me executou o programa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas propriedades, ó. As propriedades dele, eu posso manipular, tá? Tudo bem, então eu vou dar um OK. No caso, ele tem 116 kilobytes, tá? Fechando, e aqui está pronto. Se eu fosse entregar para alguém, eu não entregaria esses aqui, que esses aqui são o meu projeto, o meu código. Que eu entregaria somente esse daqui, que esse daqui é o meu executável. Tudo bem? Ele é um executável, ele é um arquivo .exe, tá bom? Então tá aí, tá o meu projeto no Lazarus, e aí eu terminei, certo? Voltando para o Lazarus, eu tenho meu último projeto, ele é automaticamente aberto, tá? Então nós vimos que se eu quero fazer um comentário de várias linhas, eu uso abre chaves, fecha chaves. Se eu tenho um comentário de uma linha só, é barra barra. Eu posso criar muitas variáveis numa única linha, desde que eu use a vírgula como separador. Nós vimos que eu posso definir quantos algarismos significativos eu quero que apareça no resultado e quantas casas decimais eu quero. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, os resultados eles estão aparecendo apenas com 2 casas depois da vírgula. Eu vou mudar os valores, vamos colocar um número quebrado. Vamos colocar aqui que o x ele é 13,75 e o y é 3,89, tá? Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vou apertar o meu F9. Então ele está me mostrando sempre a soma, subtração e multiplicação com 2 casas depois da vírgula. Se eu quero que ele me mostre com mais casas depois da vírgula, basta eu vir aqui no str e eu aumentar. Olha, eu quero, vamos imaginar que eu quero 4 casas depois da vírgula. Tudo bem? Vamos executar novamente. Tá? Olha lá. Opa, vamos ver aqui. A multiplicação só saiu com 2. E a divisão, os outros saíram certo. Ó. X está com 4, Y está com 4, a soma está com 4, a subtração está com 4. Eu quero ver a minha multiplicação. Eu quero ver a minha multiplicação com 4 casas depois da vírgula. E eu quero a minha divisão com 4 casas depois da vírgula. Tá lá. Todos estão com 4 casas da vírgula. Então eu terminei esse meu programinha aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aqui em arquivo, já está salvo, vou fechar tudo e vou sair do Lazarus. E vamos terminar essa aula.